programa Momento Jurídico está acompanhando a solenidade de comemoração alusiva aos 150 anos do registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre. Vou conversar agora com o titular, registrador titular do registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre, Dr. João Pedro Lamana Paiva, e parabenizá-lo por esta data tão significativa, tanto para o registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre, como para a sociedade gaúcha. Cumprimentos, doutor Lamana Paiva. Muito obrigado pela presença de vocês aí, e realmente hoje é um dia especialíssimo, pelo menos para mim, e também para a sociedade e para toda a comunidade do Brasil, porque, na final de contas, a verdadeira história de um registro está sendo contada a partir de hoje. E nós abrimos os nossos livros para que a sociedade saiba o que somos, o que representamos e o que fazemos, e o que temos de relíquia dentro daquele serviço. É evidente que tem um lado negro, um lado obscuro, que foi a época da escravidão, onde nós encontramos ali venda de escravos, de pessoas, objetos, aonde nós encontramos o registro de hipotecas, aonde tem as pessoas sendo dado em garantia, inclusive famílias, certo? Esse é o lado negro, mas um lado que tem que ser revelado, e somente o registro poderia revelar. Mas em compensação, a gente sai desse lado lá do manuscrito e chega no registro eletrônico. E aí é só alegria, não é? Só alegria que nós temos aí para dar. Eu tenho certeza que todos vão gostar, porque a nossa preparação aqui, ela está muito bem elaborada. Nós vamos ter no início das atividades a orquestra de jovem, aí depois a abertura solene com poucos discursos, e além dos discursos nós vamos ter também o lançamento de um vídeo institucional, certo? Aí o lançamento do livro e depois um jantar no Plaza para comemorar. Para fechar com chave de ouro, não é? As comemorações dos 150 anos do registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre. Cumprimentos. Muito obrigado. Cumprimentos pelo seu trabalho desenvolvido junto ao registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre. Cumprimentos por esta comemoração tão bonita. Um abraço. Muito obrigado. E sabe que a gente está ali desde o dia 16 de novembro e conseguimos, acho que, revolucionar o sistema do registro. Pelo menos pelo que se fez, o que a imprensa está fazendo nessa semana, isso aí é sensacional, porque afinal de contas, quem não sabia o que era um cartório agora fica sabendo o que é um registro de imóveis. Cumprimentos, doutor Lamana Paiva. Muito obrigado. Eusébio Fernando Russell, procurador-geral do Estado, também está aqui prestigiando essa grande comemoração alusiva aos 150 anos do primeiro registro de imóveis de Porto Alegre. O que o senhor tem a nos dizer desta grande festa do Sesc Centenário do Registro de Imóveis de Porto Alegre? Um evento muito importante que resgata a memória do cartório de registro de imóveis de Porto Alegre, o primeiro cartório, e um evento que honra a comunidade judiciária e que resgata a memória, um trabalho importantíssimo realizado pela Juliana Erpen, que está de parabéns. Sim, o livro que será lançado hoje, não é? Exatamente, exatamente. E o primeiro cartório do Registro de Imóveis de Porto Alegre presta serviços relevantes para o Estado do Rio Grande do Sul. Firmou há 2 anos atrás um convênio com a Procuradoria-Geral do Estado, viabilizando que o poder público tivesse acesso às matrículas imobiliárias para a instrução de processos judiciais online. Sim, então, uma agilização total, não é? Total dos processos, exatamente, e sempre prestando um relevante serviço para o Estado do Rio Grande do Sul, para o poder público. Ok, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo novamente. Prazer é todo nosso, muito obrigado. Presidente do TJRS, desembargador José Aquino Flores de Camargo, também está aqui prestigiando esta comemoração, não é? Alusiva aos 150 anos do registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre. Tem que ser muito comemorado, afinal, 150 anos, desembargador. Sim, 150 anos de história. Muitas. De registros, acervos e especialmente desenvolvimento, segurança jurídica, dos negócios. Isso faz parte, portanto, da sociedade. E também em homenagem ao nosso grande amigo João Pedro Lamana Paiva, que tem sido um visionário, um homem de futuro e tem imprimido modernidade aos serviços.
A partir da semana que vem, terá uma exposição aqui no Palácio da Justiça, intitulada Propriedade, Registro e Caminhos. É uma oportunidade onde a comunidade de Porto Alegre pode vir aqui para conhecer toda essa história dos 150 anos. O que o senhor pode nos dizer a respeito? Olha, eu espero que a comunidade aproveite e retire desse acervo interessantes passagens, inclusive história a respeito dos registros deste prédio e dessa região que diz respeito à própria tradição política do Rio Grande do Sul. Ok, um abraço, um prazer recebê-lo. A satisfação é nossa. O vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também se encontra aqui no Palácio da Justiça, onde estão sendo comemorados os 150 anos do registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre. Primeiro em Porto Alegre, primeiro no estado, vice-prefeito. Bom, primeiro esse prédio é muito bonito. Eu me lembro ainda quando eu era estudante de Direito, o Dr. Castelo Branco era o presidente do Tribunal do Júri, funcionava aqui nos fundos. E eu ainda vim aqui como estagiário presenciar muitas sessões do júri. Bom, o ato hoje ele é muito importante porque ele faz parte da memória da cidade. Veja que algumas instituições aqui, o Mercado Público, por exemplo, tem 145 anos. O registro de imóvel está fazendo 150. Você imagina quantas gerações, quantas terras, né? Até os escravos, tristemente, aqui foram registrados. Exatamente. Pelos donos, né? Então, eu acho que o João está fazendo muito bem de poder investir nesta memória, porque às vezes as instituições não fazem isso. E eu acho que isso é muito importante. Então, ao lançar um livro, ao resgatar os livros... Imagina, do manuscrito ao registro eletrônico, quantas histórias, né, importantes e tudo a respeito, né, dessa parte, né, urbana de Porto Alegre. Então, eu acho que é um ato de muito significado. Eu quero cumprimentar, né, o João, a equipe, e dizer que a cidade agradece, porque realmente ela faz parte, né, de uma memória muito importante. E quem não tem memória, quem não tem passado, geralmente não tem um bom futuro. Então a cidade precisa ter memória. E boa parte da memória da cidade passa pelo primeiro registro de imóveis da cidade. Ok, foi um prazer recebê-lo. Um forte abraço. Não, muito obrigado, né? E parabéns aí, está sempre presente, e resgatando o passado, o presente e projetando o futuro. Também prestigiando esta solenidade alusiva aos 150 anos do registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre, Dr. Mário Mesari, que é o presidente do Colégio Registral do Rio Grande do Sul. Que prazer lhe encontrar aqui neste evento tão importante para toda a nossa sociedade e também para o registro de imóveis de Porto Alegre. Para o registro de imóveis do Rio Grande do Sul como um todo. Nesse ano em que o primeiro registro de imóveis de Porto Alegre e o primeiro, portanto, do Rio Grande do Sul a ser instalado, faz 150 anos e que o Colégio Registral faz 40 anos, né? Somos caçulas, mas não poderíamos deixar de trazer esse abraço, de confraternizar e de saber que esse é um momento dos registradores de imóveis do Rio Grande do Sul. Esse é o momento para ser comemorado, esse é o momento para que a gente leve sempre no pensamento como esta instituição tem valor, como é séria, como é acreditada, porque nada que dura 150 anos pode ser algo para ser descartado, como às vezes, infelizmente, a gente ouve pessoas com leviandade falar. E o livro, do manuscrito ao registro eletrônico, que está sendo lançado também, não é? Comemorativo aos 150 anos. Eu tive a oportunidade de ver alguma coisa do livro. Parece que um artigo meu está também inserido nele, mas isso está sendo mantido a 7 chaves. Hoje o senhor vai saber, porque o lançamento é hoje. Exatamente, hoje eu vou saber. Mas tem muito de história, né? Porto Alegre não tinha nem bonde e já tinha registro de imóveis. Isso é algo fantástico, né? 5 de julho de 1865, pleno século XIX. É muita história, é muita história. Não tínhamos Tribunal de Justiça. Tínhamos magistrados, mas o tribunal não tinha sido instalado. Porto Alegre não contava com saneamento básico, água encanada, esgoto, nada. Né?
Então, essa é uma data para comemorar, sim. Um grande abraço, Dr. Mário Mezzari. Sempre é um prazer encontrá-lo. Muito obrigado, da mesma forma. Doutora Cristiane da Costa Neri também está aqui, procuradora-geral do município de Porto Alegre, não poderia deixar de ser, né, nesta solenidade comemorativa aos 150 anos do registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui. O Registro de Imóveis da primeira zona é um grande parceiro da Procuradoria de Porto Alegre, é um registro que é exemplo, né? O trabalho do Dr. Lamana Paiva é exemplo hoje aqui, todo informatizado. O Dr. Lamana informatizou todo o cartório, todo o registro, possibilitou inclusive que nós pudéssemos estabelecer convênios de pesquisa importantes para as nossas execuções fiscais em Porto Alegre. Então é um prazer prestigiar esse importante momento e a evolução do nosso registro de imóveis aqui em Porto Alegre. É verdade, a era da internet está a todo vapor, não é? Então é isso que tem que ser muito bem comemorado, pois o registro de imóveis de Porto Alegre, eu acho que é o único no estado. Eu acredito que totalmente informatizado deve ser e imprescindível, não é, para a segurança das informações, para que tenha um trabalho efetivamente de qualidade, não é, prestado e que realmente é efetivo em todos os momentos que se busca o serviço da primeira zona e o contato com o Dr. Lamana se tem efetividade mesmo na prestação de serviço. Então, de parabéns o Registro de Imóveis da primeira zona, Poder Judiciário, por esse serviço e por esse momento, não é, comemorativo dos 150 anos aqui, o lançamento do livro de memórias. Então, parabéns. Obrigada, sempre é um prazer muito grande recebê-la. Muito obrigada. Dr. Sérgio Afonso Mânica, presidente da Copinori, a Copinori que é a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos profissionais da área notarial e registral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina por enquanto, não é? Também está aqui prestigiando essa solenidade comemorativa aos 150 anos do registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre. Doutor Mânica, que satisfação lhe encontrar neste momento tão importante para o registro de imóveis de Porto Alegre, 150 anos, para toda a sociedade gaúcha, né, que também está comemorando. A gente quer cumprimentar os telespectadores e viemos aqui, naturalmente, cumprimentar o atual titular da primeira zona do registro de imóveis, na pessoa do João Pedro Lamana Paiva. Mas é lógico, o registro imobiliário de Porto Alegre, no conjunto, que hoje são exercidos por 6 zonas, iniciou a sua atividade naturalmente com a primeira zona, circunstancialmente por absoluta necessidade de organização, de trabalho, decorrência histórica. E ao longo dos anos foi se desmembrando e grandes profissionais tivemos em todas as zonas do registro de imóveis que merecem ser homenageados nesta oportunidade. Mas são pessoas que representam muito bem o registro de imóveis e a sua história. E o Dr. Lamana, com certeza, um teórico, um escritor, um batalhador, um líder dentro da classe notarial e registral, merece estar sendo homenageado junto com o registro de imóveis. Ele revolucionou, não é, o registro de imóveis? Aqui em Porto Alegre ele conseguiu dar agilidade maior e conseguiu modernizar mais ainda o ofício do registro de imóveis da primeira zona. E nos sentimos muito orgulhosos em ter um grande profissional a prestar serviço à nossa sociedade. Mas eu quero enfatizar que o direito de propriedade, assim como a Constituição os garante, ele é um direito que hoje cada vez mais se distende para a sua função social, o que é absolutamente necessário, e outorga, além do próprio direito, muitos deveres ao proprietário. E hoje vemos as cidades crescendo, a necessidade de habitação, e essa necessidade sendo atendida por grandes incorporadoras e por incorporadores de imóveis que fazem o seu papel e que ajudam essa sociedade
a prover de moradias e termos a possibilidade de que cada cidadão possa ter seu teto, possa ter sua casa. E tem que registrar, porque se não registrar, não é seu. Possamos ter o exercício pleno do direito de propriedade. Falava há pouco aqui numa outra edição, Sim. que ainda por incrível que pareça, o Rio Grande do Sul tem mais de 30% a 40% de propriedades não regularizadas. Incrível. É uma estatística que poucos conhecem, né? Que dirá o restante do país, se nós aqui no Sul somos muito organizados. Né? Então, a propriedade no Brasil ainda precisa de muito trabalho, de muita dedicação e de muito investimento, até público, para que a propriedade no Brasil esteja realmente cumprindo a sua função social, que é ser explorada para fins de agricultura, ser explorada para fins de habitação e ser usada por toda a sociedade dentro da sua finalidade social. Mas agora o senhor vai visitar a exposição que está abrindo hoje, estará aberta ao público a partir da semana que vem, intitulada Propriedade, Registro e Caminhos. Lá então está toda a história, né, do registro de imóveis de 150 anos. Doutor Mânica, foi um prazer recebê-lo, encontrá-lo aqui neste momento tão importante, não é? Um grande abraço. O senhor quer dizer mais alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que realmente esses 150 anos representam muito para o registro imobiliário brasileiro, inclusive. Muito obrigado. Obrigada. Dr. Edson Ferreira Espíndola, presidente do Sindregis, também está aqui prestigiando esta grande solenidade comemorativa aos 150 anos do primeiro registro de imóveis de Porto Alegre. O senhor tem a nos dizer sobre essas comemorações que serão realizadas e que já estão sendo realizadas? Primeiramente, boa noite, Rejane, a ti, o teu telespectador. Quero dizer também da minha alegria como registrador e presidente do Sindicato dos Registradores, estar presente nessa linda festa e histórica, né? Com o aniversário dos 150 anos do primeiro registro de imóveis de Porto Alegre, qual nos orgulha a toda a classe e especialmente ao nosso colega, Dr. Lamana Paiva, que está à frente daquele respeitável cartório. Ok, muito obrigado, é um prazer sempre recebê-lo. Muito obrigado, Rejane, um abraço a todos. Obrigado. Estamos no Hotel Plaza São Rafael e agora eu vou conversar com a doutora Yara Machado Paiva, esposa do doutor João Pedro Lamana Paiva, que juntamente com ele está à frente do registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre. Parabenizamos. Obrigada. Por esta festa tão bonita. Obrigada. Depois nós vamos contar os detalhes e por 150 anos, não é, do registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre. Cumprimentos, doutora Yara. Muito obrigada e eu acho essa comemoração muito importante porque 150 anos de história de uma cidade é uma ocasião muito importante por causa disso, porque nós estamos mostrando a história, independentemente do lado jurídico, num livro que está sendo lançado hoje também. E estamos trabalhando já há quase um ano em função desse evento. Meu marido, eu fiz de tudo possível para que ele atingisse esse sonho, né? Que era realmente a verdade para ele, porque o sonho dele no registro de imóveis é passar para a sociedade, para o usuário, a questão da segurança jurídica. A importância. A importância e é uma frase que ele costuma usar, quem não registra não é dono. Exatamente. Exatamente. Mas esta festa aqui no Hotel Plaza São Rafael é para poucos convidados, convidados especiais. E a organização foi toda da doutora Yara. Como foi organizar? Esta decoração está belíssima. Quanto tempo demorou? Enfim, cumprimentos pelo bom gosto. Muito obrigada. Eu gosto muito de festas, né? De organizar. Não é a primeira que eu já vi a senhora organizando e todas são uma melhor que a outra. Eu acho que até trabalhar com organização de eventos. Mas assim, ó, realmente, eu estou há mais de 6 meses elaborando, pensando, desenhando e contratamos essa empresa, que é uma empresa nova em Porto Alegre, EPRT Eventos, o nome.
E daí eu fui trabalhando junto com ela, dizendo como é que nós gostaríamos, o que São muitos detalhes. muitos. A gente tem que pensar desde o talher, desde o guardanapo de pano com o de papel acompanhando, tem que pensar em tudo. Porque eu acho assim que no momento que a gente vai fazer uma festa, a gente tem que fazer, né? Não Ou faz bem ou não faz. Não faz, ainda mais para um público Seleto. esse que a gente está recebendo hoje, né? Muitas autoridades, muitos colegas, muitos parceiros, muitos amigos queridos, né? Doutora Yara, cumprimentos pelo seu trabalho, tanto nesta grande organização, como também à frente do Registro de Imóveis da primeira zona de Porto Alegre. Um grande abraço e obrigada pela entrevista. E obrigada pela parceria de vocês sempre conosco. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui. E lembrando sempre que acessando o nosso site www.momentojuridico.adv.br você assiste todos os nossos programas. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.